a Bíblia como fonte histórica. E aí você começou falando para a gente sobre a necessidade de uma visão historiográfica sobre isso e sobre o uso da Bíblia e como ela, para o historiador, a Bíblia é uma fonte, assim como Gilgamesh, assim como outros textos, né, em que a gente pode se debruçar como fonte. E aí, por exemplo, a gente já teve algumas lives aqui no canal sobre a Ásia Antiga e sobre outras regiões ou religiões orientais, sobre outras religiões, em que a gente fala de textos e fontes a partir delas, em que a gente pensa sobre isso. Mas como a gente usa a Bíblia nesse sentido como fonte, como defender aí a Bíblia como fonte também, né? Porque acho que existe certa resistência quando se fala da Bíblia como fonte histórica por olhar muito uma visão religiosa, né? Então, quando fala de Bíblia, é religiosidade, né? Ou é sobre a religião. E aí, como que a gente, enquanto historiador, consegue defender também o uso disso? Olha só, quando a gente fala em documentação, a gente precisa definir o que é documentação. E eu gosto muito ali da definição do Legoff. A documentação é como se fosse um inventário de produções humanas. A Bíblia, até onde me consta, não tem uma cena, uma nuvem se abre, aparece uma mão e está com a Bíblia. Até porque senão nós estaremos criando um problemão, porque, né, tem várias Bíblias, não tem só uma Bíblia. Como eu falei, se você vai olhar para, sei lá, para os cristãos etíopes, você já tem uma outra lista canônica. Até se chegar a essa lista canônica, você também está fazendo o quê? Tem uma série de processos de idas e vindas. Uma coisa que a gente não fala, do ponto de vista histórico, apócrifo. Conceitualmente, eu não gosto dessa palavra. O historiador nem pode usar. Por quê? Simples. Aquele texto que você hoje está chamando de apócrifo, ele foi produzido por uma comunidade que se considerava tão legítima quanto a que hoje está no cânone. Tem textos que estiveram no cânone, mas saíram. Então, olha o processo de confusão aí que você tem se você adota essas terminologias. E com isso eu estou querendo dizer que nós também estamos falando de um texto que é fruto de uma produção humana. Então, você tem gente que vive a partir do contexto dele e que aquele contexto, a partir da sua experiência de fé, e isso não dá para negar, porque é um texto também com discurso teológico, movimentou a produção. Mas, de novo, aquele camarada não era o ET Bilu. Ele estava muito bem inserido dentro do ambiente dele. Então, ele está falando de política, economia, como hoje. A gente está vendo aí o que são essas eleições. Pô, você vai dizer que essa galera que está aí falando de Jesus pegando em arma, essa galera está desconectada com o mundo? Não. Se fosse assim, não era nem para estar apoiando determinadas pessoas. Entende? Então, assim, eu estou que nem o Valdemar, aquele que não deve ser nomeado. Mas o fato é que você está falando o tempo todo de gente que está dentro do seu contexto. Mas se isso não é o suficiente para você, eu vou te dar um outro dado. Vivemos dentro de uma sociedade marcadamente ocidental. Tudo que você fala, pensa, com relação a nós, mulheres, a questão do corpo, violência, controle social, é fortemente impactado por nem é um livrinho, é um conjunto de textos, na verdade, que a gente chama de Bíblia. As nossas leis, nossos costumes. Pô, o Natal, hoje eu estava escrevendo um textinho muito bacana. Eu acho que esse negócio de divulgação científica é bacana, porque você vai pegando públicos muito variados. E eu, pela primeira vez, escrevi para um público infanto-juvenil, falando sobre o Natal, do ponto de vista histórico. O que eu posso dizer sobre o Natal para essa meninada? Quase me matei para poder me escrever para esse pessoal, porque eu falei, pô, não posso usar a palavra rebuscar, tem que usar linguajar, tem que ser poucas linhas, né? Imagina, falar sobre tudo isso para a meninada. Mas escrevi, foi muito gostoso escrever. E a primeira coisa que eu chamei a atenção é isso. Quer dizer, imagina, para uma revista, uma meninada ali de 8, 10 anos, querendo saber
o Natal, qual a importância do Natal, se o Natal é celebrado no mundo todo. Essas crianças só mandaram essa pergunta para a revista por um simples motivo. Porque elas vivem no mundo ocidental, aonde todo final do ano elas estão esperando, se ainda acreditam, no tal do Papai Noel, com o nascimento do menino Jesus, a árvore com os presentes, a ceia meia-noite. Isso são elementos formativos que você, desde os seus primeiros anos, já cresce, já é impactado. Então, você está querendo me dizer que você vive no Ocidente e você não quer ler a Bíblia? Você não quer entender como esse texto, ou melhor, esse conjunto de textos, é tão importante para formar os seus horizontes? Ainda que hoje você diga, eu sou ateu, sou agnóstico, não, eu frequento, eu sou praticante do Islã, sou praticante, sei lá, do budismo. Não interessa, você está inserido nessa sociedade, você precisa interagir com ela. E, nos primeiros anos de vida, você interagiu com esses elementos. Então, até mesmo para tecer críticas, você precisa ler. E para nós, historiadores, para a futura meninada aí que amanhã vai estar na sala de aula, lembrem-se, vocês vão enfrentar essa meninada de 8, 10 anos que está me perguntando por que se o Natal é para todo mundo ou não é. Eles vão fazer essa mesma pergunta. E se vocês não lerem, abrirem a Bíblia, lerem como fonte, como documentação, vocês vão ficar em saia justa. Vocês vão saber o quê? Vai reproduzir. Só vai faltar falar um Pai Nosso, com todo respeito ao religioso. Mas dentro de sala de aula, um professor de história não pode ensinar fé. Por quê? Eu tenho uma diversidade. E escola é lugar de democracia, formar futuros cidadãos. E não ficar fazendo doutrinação. Não ficar fazendo pregação. Então, você precisa ler, sim, como documentação. E o caminho é esse. Teoria, metodologia, saber datar. E que coisa maravilhosa instigar nessa nova geração um olhar crítico. Perceber que hoje o cristianismo, esse é um texto de fé para cristãos, mas que eles também podem, mesmo cristão, também conhecer esse olhar histórico, perceber um outro contexto, um diálogo entre história e teologia é frutífero. Ele não é ruim, não. Ele é muito produtivo. Até para se evitar essas teologias horrorosas que estão por aí, fundamentalistas, do Jesus da pistola, ou desse Jesus aí que é pró-violência, que não respeita o outro, que é antidemocracia, anti-educação, anti-ciência, anti-diversidade, que acha que pode entrar numa sala de aula de um professor e sair falando o que quer, fazendo ameaças, ou entrar no meu perfil para poder ficar me ameaçando de morte, fazendo montagens. Isso não pode acontecer. Então, atenção, galera, que está se formando em história. Leiam, sim. Peguem um texto, leiam. Leiam como literatura. Mas a escrita é diferente. Sim, porque a documentação tem datação diferente. Mas as mesmas perguntas que você faria, quando foi escrito, para quem foi escrito, isso é geral, entende? Então, é uma fonte histórica, sim, como qualquer outra produção humana. Então já se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve, curte a live aí, e se inscreve também no canal da professora Juliana.